Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente olha para a sociedade brasileira hoje, né, vendo para que caminho a gente está indo e a gente vê que tem alguns pilares ali que estão ruindo, né, estão sendo depredados, destruídos ali. E analisando com mais calma, a gente pensa, por exemplo, naquelas frases famosas lá do Sun Tzu, né, Arte da Guerra, que a melhor maneira de você vencer uma guerra é tirar do seu oponente a vontade, né, de vencer, ou a vontade de lutar. E talvez esse seja o pilar que está sendo detonado hoje, né? O pilar que está sendo ruído, o pilar que está sendo fragmentado e implodido hoje, né? Esse pilar da vontade, né? Do ânimo, né? Porque a gente vê em muitos casos aí um desânimo se implementando, né? Não só um desânimo, uma espécie de descrença. E eu não estou falando descrença nesse ou naquela figura, eu estou falando uma descrença na realidade como um todo. E isso é muito delicado, porque essa é a estratégia mais eficiente dentro de um embate. É você colocar no outro lado o desânimo, tá? Ou a descrença, ou a completa ausência de vontade ali de agir, de se movimentar. Isso me lembra um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos na história recente. Muitos analistas fizeram também essa interpretação. Por quê? A gente teve na época da eleição do George Bush, uma eleição muito disputada, muito polêmica, que no final das contas ele acabou em tese, perdendo para o Al Gore, que era o concorrente. Só que aí ele pediu uma recontagem de votos. Nessa recontagem de votos, ele ganhou uma leve vantagem e passou a vencer ali as eleições. Aí começou um monte de gente questionar, pô, será que foi isso mesmo? Como é que foi essa recontagem e tal? Então o pessoal ficou meio com o pé atrás, né, dentro dessa eleição. Depois o que aconteceu? Depois o Obama foi eleito e aí começou aquela dúvida, né? Será que ele era americano, se ele não era, não sei o que e tal. Então, 2 eleições seguidas, o pessoal ficou assim com o pé atrás com o poder do voto, né? Você poder votar e poder trazer alguma transformação na realidade. Alguns estudiosos disseram que isso era muito perigoso porque estava trazendo um desânimo na população americana com relação ao seu poder de escolher os representantes eleitos por meio do voto, tá? Isso, se bem explorado por aqueles que querem realmente que esse desânimo se instaure, isso se transforma numa ferramenta de embate monumental, se transforma numa ferramenta de guerra de pensamento, né, de conflito psicológico gigantesca, né? Porque ainda hoje tem gente achando que conflito é armas, são tiros e tal. E há muitos anos não é assim que funciona e já nos tempos antigos nós sabemos que não é assim que funciona, né? Você tirar o ânimo dos soldados, você tirar a vontade de lutar, aí está a grande batalha. O Sun Tzu até, ele dizia também, nos seus escritos lá da Arte da Guerra, ele dizia que a melhor guerra é aquela que você ganha sem ter que lutar, né? Então, é um pouquinho disso que ele está falando nesses textos e nesses escritos, né? Agora, aí você pode falar, mas a gente não está tendo também, né? Não estamos tendo muitas evidências assim ou novidades que nos animem, né? Com certeza, não estamos tendo nenhum tipo de novidade assim que traga um renovo no nosso ânimo. Mas eu preciso ressaltar nesse vídeo aqui, trazer esse alerta para vocês que perder completamente o ânimo já é entregar de mão beijada a vitória ao seu oponente, tá? A gente tem que ter esse detalhe, tá certo? Tem que ter essa perspicácia, essa malandragem de entender que isso é uma poderosíssima ferramenta de dominação, ferramenta de controle social, ferramenta de controle da narrativa, de controle da história, de controle da pauta, inclusive. Você começa a pautar o que todo mundo vai pensar, falar, dizer e tal. Agora, essa situação toda me lembra uma passagem bíblica extremamente interessante
e que eu tenho certeza que essa história bíblica vai trazer um insight para você, trazer uma luz, trazer uma mudança de perspectiva, de abordagem, né? No Antigo Testamento, no livro de Reis, a gente tem uma história muito interessante de um profeta chamado Elias. E esse profeta ele entrou num forte embate com o rei e a rainha da sua época, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Ele entrou num conflito tão poderoso que ele se tornou ali o homem mais procurado do reino, né? Ele tinha um prêmio na sua cabeça. Então, em determinado momento, essa afronta veio muito forte para cima dele e ele teve que fugir, ele teve que se esconder, né? Então, ele vai para o deserto, fica ali um tempão no deserto, né? Sem alimentos também, aí sobrenaturalmente ele recebe esses alimentos e tal, ele sobe uma montanha e ali na montanha ele fala com Deus, ele expressa esse desânimo, ele fala: Deus, eu não tenho mais vontade de lutar, eu não tenho mais vontade de fazer o trabalho para restaurar a nação de Israel, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Inclusive, ele chega a falar: eu perdi até o ânimo da minha vida, né? E aí, ele fala: porque eu estou sozinho, porque o trabalho foi em vão, porque tudo que foi feito foi por água abaixo. E no momento que Deus se apresenta, Deus fala: olha só, o que você falou não está certo, você não está sozinho. Nem todos se corromperam, nem todos se desviaram, nem todos se ajoelharam perante a estátua de Baal. Eu digo para você que tem 6.000 profetas ainda lá na cidade que não se submeteram nem ao rei Acabe e à rainha Jezabel, e também não abandonaram o Deus de Israel para adorar outras divindades. Então, volte lá e continue o seu trabalho. Ou seja, o desânimo de Elias estava no fato de que, primeiro, ele se achava sozinho. Ele achou que ele estava sozinho, que não tinha ninguém com ele. Segundo, ele achou que todo mundo tinha debandado, que todo mundo tinha mudado de lado, ou todo mundo tinha sucumbido pelo medo às afrontas do rei, tá? E aí Deus reverte nele esse desânimo, mostrando para ele que tem uma multidão de pessoas que não debandaram, que não saíram. Ou seja, o gatilho que fez ele sair do desânimo para o ânimo renovado, lembrando que a palavra ânimos vem do latim, que significa vida, né? Por isso que a gente fala seres animados e seres inanimados, ou seja, seres com vida, seres sem vida. Então ele recebe de volta essa vida a partir do momento que ele percebe que ele não está sozinho, tá certo? Essa ideia de perceber que você não está acuado, não está sozinho, que existe uma multidão de pessoas que ainda estão com o coração focado naquilo e tal, esse é o grande gatilho para sair do desânimo e retornar ao ânimo, sair do espírito de morte para o espírito de vida. E isso tem tudo a ver com vencer aquelas antigas estratégias do Império Romano, que é dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. Quando você divide, você enfraquece. Quando você enfraquece, fica mais fácil de você exercer o seu domínio e vencer. Pelo contrário, se a gente inverte essa estratégia bélica, né, dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar, a gente pode inverter isso, né, unir para fortalecer e fortalecer para conquistar, tá? Então, a gente está num momento que a gente precisa decidir. Será que a gente está sozinho? Eu creio que não, tá? Eu creio que a gente não está sozinho. Eles estão tentando fazer com que a gente pense que a gente está sozinho? Obviamente, claro, seguindo esses preceitos antigos todos. Tirar o pilar do ânimo, trazer o desânimo e vencer essa batalha sem nem mesmo ter que lutar e ao mesmo tempo tirar o ânimo das pessoas e assim já vencer a guerra já de pronto, de início, tá? Então, pessoal, chegou o momento de decidir. Dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar, ou unir para fortalecer e fortalecer para conquistar, tá bom? Fica essa reflexão para vocês. Esse pilar do ânimo é o pilar que não pode ser rompido nem ruir, tá bom? Fica essa dica para vocês. Deus abençoe vocês aí nesse dia, nessa sexta-feira. Tem uma sexta-feira abençoada, um fim de semana também abençoado. E lembra vocês que lá no outro canal, se você gosta desses estudos bíblicos e tal, no canal Desvendando Original a gente está fazendo um estudo sobre o livro do Apocalipse.
E você é meu convidado lá, é uma espécie de curso que eu estou dando lá, um curso aberto, um curso livre, aberto para todo mundo. Fica o convite aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem animados. Eu sei que a realidade é inusitada, né? Os fatos não trazem muita base para ânimo, mas fiquem atentos, porque isso é sim, talvez a forma mais requintada desse embate que a gente tem visto, tá bom? Um abraço a todos, a gente se vê aí. Nunca se esqueçam, examine todas as coisas e retém que é bom. Se você quiser fazer parte aqui do grupo seleto aqui dos membros do canal Daniel Lopes, ali onde a gente tem o Direto do Bunker, toda noite um vídeo muito interessante ali falando sobre como você não ser iludido, né? Não ser enganado, não ser manipulado. Então, uma espécie de blindagem mental contra toda forma de manipulação. Então, o Direto do Bunker é muito legal, a galera tá gostando aí, tem muita gente se inscrevendo, vale a pena, tá bom? Obrigado pelo apoio, fique com Deus, valeu!